Olá, eu sou o Gildo e vou contar hoje sobre uma deusa muito importante da mitologia grega, que é Perséfone. A Perséfone é uma deusa bem interessante e bem complicada também de se comentar, porque a história dela é bem cheia de mistério, cheia de encanto. A Perséfone, ela é filha de Deméter e também do Zeus. É uma filha de um relacionamento que o Zeus teve com a Deméter antes de se casar com a Hera. E também, ao mesmo tempo, ela é a esposa do Hades, o deus lá do mundo inferior, né, do inferno. Então, como que ela se transforma na esposa do Hades? Bom, o Hades resolveu se arrumar uma companheira e de maneira resumida, ele veio até Zeus, seu irmão, aqui na Terra, para procurar achar uma esposa. E o Zeus fala que não tem muitas deusas disponíveis, etc e tal. E o Hades fala, mas tem a Perséfone. O Zeus fala, mas a Perséfone ainda nem é uma mulher formada, não vai servir para ser uma boa esposa. Mas o Hades fala que quer namorar a Perséfone a si mesmo. Então os dois irmãos, o Zeus e o Hades, resolvem que o Hades vai namorar com a filha dos Zeus, com a Perséfone. Só que a Perséfone, ingênua, nem está sabendo o que está acontecendo desse acordo que foi firmado entre o seu pai, Zeus, e o seu tio, o Hades. E inocentemente, certa tarde, ela está observando as flores, como ela sempre gostava de fazer, e de repente o chão se abriu, do chão surgiu uma carruagem puxada por 4 cavalos, e em cima da carruagem o Hades, o deus. E a Perséfone mal teve tempo de reagir, ele pegou-a pelos braços, colocou na carruagem e desceu, raptou-a, sequestrou e levou lá para o mundo inferior, para o inferno. Acontece que a Perséfone era muito ligada com a Deméter, com sua mãe. Eram muito ligadas. E a Deméter certamente sentiu muita falta. Logo deu falta da Perséfone e começou a procurá-la por dias. E entrou em desespero, logicamente. E enquanto isso, a Perséfone estava lá embaixo com Hades. E a Deméter, desesperada, procurando a filha, se esqueceu das suas obrigações ou funções lá entre os gregos, que era cuidar também da agricultura, e começou a faltar alimentos. E os Zeus começou a ficar preocupado. Então ele resolve intervir e percebe que se a Deméter continuar sem cuidar da agricultura, em pouco tempo os homens morrerão e os deuses ficarão sem ter com quem os louve, quem os leve presentes e tudo mais. E ele chama o Hermes e pede para o Hermes ir até o mundo inferior trazer a Perséfone de volta para sua mãe. E o Hermes vai até o mundo inferior, consegue resgatar a Perséfone e ir atrás de volta. Porém, assim que a Deméter a encontra, ela pergunta se por acaso ela teria comido ou bebido alguma coisa lá no mundo inferior, porque uma das leis que existe lá no mundo inferior, é que é proibido comer ou beber qualquer coisa estando lá embaixo. E a Perséfone falou para a mãe, na verdade eu comi uma semente de romã, que ele me obrigou a comer. E a Deméter se entra em desespero, porque ela sabe que a Perséfone, ao comer uma romã, ela teria concordado em permanecer ali no mundo inferior, no inferno. Então, mas ela precisava ficar aqui na Terra com a sua mãe, mas tinha concordado em ficar lá no mundo inferior com Hades. E nesse meio tempo, na minha interpretação, eu acredito que a Perséfone até começou a se apaixonar pelo Hades, a ponto de concordar em permanecer lá. Mas ela era uma pessoa só, uma só deusa, e aqui na Terra ela precisava ficar com a sua mãe, com a Deméter, e lá embaixo com o Hades, que acabou se transformando no seu marido. Na verdade, a Perséfone é um caso de mudança extrema da mitologia grega, porque quando ela é raptada pelo Hades, ela é praticamente uma pós-adolescente, ainda não é uma moça pronta,
Mas quando ela desce e come a semente de romã lá no mundo inferior, ela cresce e vira simplesmente a rainha do mundo inferior, vira a esposa do Hades e soberana daquele mundo dos mortos. Então a Perséfone, ela vira em poucos tempo, de uma garota ingênua para uma mulher pronta, formada e uma das deusas mais bonitas. Tão bonita que tem uma passagem da mitologia grega que é a deusa Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor e tudo mais, a mais bela de todas, pede para que uma heroína vá até o mundo inferior e traga um pouquinho da beleza da Perséfone, tal ponto que ela era considerada bela também, até mesmo pela magnífica Afrodite. E os gregos, mas tinha um problema. Ela precisava ficar com a sua mãe aqui na Terra e com o seu marido lá no mundo inferior. E ela era uma pessoa só. Onde que a Perséfone deveria ficar? Com a mãe ou com o seu marido? Com a Deméter ou com Hades? Aí, depois de alguma conversa, estipulou-se que a Perséfone ficaria uma parte do tempo com o seu marido, com Hades lá no mundo inferior, e outra parte com a mãe aqui, a Deméter, na Terra. E ficou decidido assim, que ela ficaria um tempo com seu marido e um tempo com a sua mãe, já que nenhum dos dois poderia abrir mão da presença da Perséfone. Os gregos usavam essa história do rapto da Perséfone para explicar o surgimento de duas estações do ano muito importantes, que é o inverno, quando a Perséfone ia lá ficar com o Hades no mundo inferior, era o momento que a Deméter e a Terra ficavam mais tristes, mais fria, as flores não cresciam com tanto vigor. E a primavera, que é quando a Perséfone voltava e ficava para ficar com a sua mãe, quando as flores, a terra, ficava mais feliz, mais contente, e nesse momento tudo voltava ao normal, a terra voltava a, digamos, ter o mesmo colorido que tinha antes. Então a Perséfone é uma deusa muito interessante, cujo símbolo é a romã, que é a fruta que ela comeu lá no mundo inferior, e a romã, que é uma fruta que simboliza a fecundidade devido ao grande número de sementes que ela carrega no seu interior. Nenhuma fruta tem tantas sementes, possui as condições de gerar tantos brotos, tantas outras árvores quanto a romã. Então a romã é o símbolo da Perséfone, uma fruta muito bonita, e a Perséfone é essa rainha aí do mundo inferior, do inferno, e ao mesmo tempo a doce e meiga filha da Deméter aqui na Terra. Então a Perséfone resumidamente, essa deusa aí, né, que de um momento para outro se transforma, cresce, né? E a Perséfone, e esse crescimento, essa ida para o inferno da Perséfone, pode ser comparado com alguns momentos difíceis que nós passamos e que nós costumamos falar que nós estamos no inferno ou alguma coisa parecida. E a Perséfone, depois que ela vai para o inferno, que ela desce para o inferno, ela se transforma numa mulher, se transforma num ser melhor do que ela era antes. Mais ou menos acontece quando a gente passa por alguma situação difícil, por algum problema que nós podemos chamar de inferno, se bem que é um exagero. Mas quando a gente sai desse período, certamente nós saímos muito mais confiantes, muito mais maduros, muito mais plenos, e certamente nos transformamos em pessoas melhores, porque eu acredito que apenas o amor não é suficiente para transformar o ser humano. Nós precisamos de alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de descer para o inferno, digamos assim, de maneira na gíria, digamos assim, e para que a gente consiga crescer e sair dessa situação e perceber que nós somos suficientes para sobreviver a tudo isso. Até a próxima, curte, comenta e muito obrigado pela atenção.